Com a palavra, pela ordem, senadora Simone Tebet. Ao dia da votação dessa PEC aqui no Senado, foi feito um compromisso com o líder do governo e com Vossa Excelência de que nós daríamos os votos necessários que o governo não tinha, inclusive com os votos da oposição, do próprio Partido dos Trabalhadores, para que nós pudéssemos aprovar a PEC para poder garantir o Auxílio Brasil turbinado de R$ 400, para que nenhuma criança nesse Natal pudesse passar a dor, a angústia da fome. Esse acordo, que foi muito bem costurado e amarrado, e eu parabenizo o líder do governo pela capacidade que teve de dialogar, teve uma única condição feita por mim e assumido por Vossa Excelência em público, que foi de que todos os espaços fiscais criados em qualquer dispositivo da PEC iriam estar vinculados ao pagamento da Seguridade Social, salvo os 15 bilhões para a vacina desse ano. 15 bilhões? 7 bilhões. Pois bem, senhor presidente, nós não aceitamos o fatiamento e aprovamos a PEC com acordo. Depois disso, Vossa Excelência, de forma democrática, como democrata que é, nos reuniu com líderes, porque não faz nada, e é preciso deixar registrado que não faz nada sem ouvir os líderes do Senado, se reuniu conosco 2 vezes para poder ter o direito e a carta branca para negociar com o presidente Lira, que representa a outra casa e que tem autonomia, obviamente, como nós temos autonomia, essa é a grande beleza da democracia, as casas, em determinado momento, se encontram, nenhuma casa é revisora, ambas são. Vossa Excelência teve, da nossa parte e de muitos líderes, carta branca para conversar com o presidente Lira, que tem a sensibilidade e sabe o que passa, o que não passa dentro da Câmara, de que poderia fatiar, sim, da forma como quisesse. Desde que, eu falei isso uma, falei 2, falei 3, falei 4, não sei quantas vezes eu falei isso, desde que todo o espaço fiscal que nós estamos criando, inclusive tendo que superar, engolir, um problema que não é nosso, mas é de todos, de não pagarmos precatório, parte de precatórios o ano que vem, todo esse espaço fiscal de qualquer dispositivo da PEC fosse para Seguridade Social. Pois bem, da forma como o Gustavo nos apresentou, senhor presidente, nós teremos um problema. O acordo não foi cumprido com os líderes desta casa. Veja, eu entendo, e eu não estou aqui levando ou trazendo desconfiança da Câmara dos Deputados, mas da mesma forma como Vossa Excelência não pode apostar num placar, o presidente Lula não pode apostar no placar da Câmara. Ele é presidente, mas há os líderes, a vontade dos partidos. O que vai acontecer, senhor presidente? Nós vamos aprovar, nós vamos promulgar, e o espaço fiscal de quase 60 bilhões de reais, fruto da mudança temporal para dezembro no cálculo, esse espaço fiscal fica solto. Ele vai escalar num artigo, dependendo de votação da Câmara dos Deputados. Veja, eu não estou tratando da Câmara, estou tratando de um acordo que foi feito aqui, para que nós dessemos os votos necessários que o governo não tinha para poder aceitar avançar nessa questão. Então, senhor presidente, eu peço sinceramente que Vossa Excelência reflita. Eu não me lembro, não só nesses 7 anos da casa, mas por todos os anos que acompanhei o Senado Federal, quando tive o prazer de andar nesses corredores com meu pai, eu nunca vi um acordo de líderes não ser cumprido. Acho que faltou aí, de alguma forma, um entendimento no texto, que esse texto seja construído e promulgado da forma como foi combinado pelos líderes, junto com os líderes do Senado Federal. Essa colocação que coloco nesse momento a Vossa Excelência, extremamente preocupada com o que pode acontecer amanhã. Obrigado, senadora Simone Tebet. Eu gostaria primeiro de esclarecer que, até a bem da verdade, é colocar a verdade em pratos limpos em relação a isso. Todo o nosso esforço para a promulgação do acordo comum das casas, os textos comuns da Câmara e do Senado, é em função do fato de que essa proposta de emenda à Constituição é fundamental para se dar a sustentação devida ao programa social. Talvez não fosse
não fosse esse o motivo, talvez nós não estivéssemos em todo esse esforço e deixássemos para o ano que vem, com o tempo necessário, para poder haver o amadurecimento do texto na Câmara dos Deputados com o encaminhamento global de tudo quanto foi feito pelo Senado. Então, o nosso esforço é em relação à promulgação da parte comum entre as duas casas em função da necessidade da sustentação ao Auxílio Brasil. Essa lógica, eu fiz questão de dizer ontem publicamente que essa lógica é a lógica de todos os líderes do Senado. Todos nós do Senado Federal, inclusive os líderes de todos os partidos, têm absoluta preocupação e compromisso com o programa social e com a sustentação possível que se dá através da proposta de emenda à Constituição. Há uma circunstância que é o fato de estarmos próximos do final do ano e a necessidade de termos a promulgação dessa parte comum entre Câmara e Senado e o acordo estabelecido, que foi precedido de uma conversa de fato, senadora Simone, com os líderes da Casa, com esta presidência, por duas oportunidades, e a maioria dos líderes da Casa, de fato, outorgaram-me uma autorização que pudesse tratar com o presidente Arthur Lira da Câmara dos Deputados um acordo que concebesse a possibilidade da promulgação de um texto comum entre as duas casas e o compromisso do presidente da Câmara dos Deputados que as inovações feitas pelo Senado, que obviamente por serem inovações ainda não foram apreciadas pela Câmara, sejam apreciadas pela Câmara em revisão até a próxima semana. E o presidente Arthur Lira assumiu o compromisso que, havendo a promulgação do texto comum da Câmara e do Senado, pautará para a próxima terça-feira, dentro de uma possibilidade regimental de se apensar as inovações, se apensarem as inovações do Senado, há uma PEC que já tramitou na Comissão de Constituição e Justiça e numa comissão especial da Câmara dos Deputados, para que as inovações do Senado Federal, que eu particularmente reputo absolutamente adequadas e pertinentes, inclusive essa sustentada por Vossa Excelência, que é da vinculação do orçamento, possam ser apreciadas pela Câmara dos Deputados. Esse acordo foi um acordo referendado, se não por todos, pela maioria dos líderes partidários do Senado Federal que me outorgaram essa possibilidade de estabelecer esse acordo com o presidente Arthur Lira, que foi anunciado publicamente na data de ontem. Hoje nós estamos a promulgar a PEC, no esforço também das duas casas e das respectivas secretarias gerais, identificando quais os pontos comuns das propostas de emenda à Constituição Federal. E há, em relação ao artigo 4º, duas possibilidades. Ou promulgamos, eu imagino que a posição da senadora Simone e do senador Zé Aníbal seja adstrita à questão do artigo 4º, não é isso? Bom, em relação ao artigo 4º, há duas possibilidades. Ou o artigo 4º é integralmente devolvido à Câmara dos Deputados, ou o artigo 4º é promulgado na parte que já houve um entendimento comum entre as duas casas, que foi a proposta feita pelas secretarias gerais das mesas, sem afetar a lógica do que foi a inovação, porque a inovação será apreciada pela Câmara dos Deputados. O que eu queria invocar, que é importante em qualquer acordo que se faça entre Senado e Câmara, que há um princípio básico que é o da confiança. Se nós fizermos um acordo sob a desconfiança de que a Câmara dos Deputados deixará de apreciar essa parte inovada do Senado, então não há acordo. O acordo foi só celebrado porque eu, como presidente do Senado, tenho confiança na presidência da Câmara dos Deputados, presidente Arthur Lira e nos deputados federais, e reciprocamente há a confiança da Câmara em relação ao Senado. Portanto, eu queria identificar em termos práticos, e aí vamos ter praticidade nisso e compromisso com a solução, não só compromisso com o problema. Qual é o encaminhamento possível em relação ao artigo 4º da proposta de emenda à Constituição? Ou identificamos a parte comum, que está atrelada ao artigo 107 da PEC, e já promulgamos desde logo, e o Senado tem um compromisso de até terça-feira apreciar as partes inovadas do artigo 4º, ou há uma devolução total do artigo 4º para a Câmara dos Deputados. O risco é que, se não houver a apreciação do artigo 4º, inclusive dessa parte comum, haverá um prejuízo, inclusive, ao próprio texto da emenda constitucional que está previsto no artigo 107. Então, eu queria ouvir do senador José Aníbal, da senadora Simone Tebet, à luz de um princípio básico, que foi do acordo celebrado,
de que as partes comuns das duas casas seriam promulgadas, e até aqui não havia nenhum tipo de objeção. Quando há, no âmbito da discussão da PEC, a fala de que não poderia haver a cisão de dispositivos, está perfeito, não tem problema nenhum, nós podemos invocar aquilo que foi dito na apreciação, mas o acordo que fizemos ontem é da promulgação do texto comum das duas casas. Portanto, eu gostaria de identificar em termos práticos, em relação ao artigo 4º, qual é a proposta dos senhores senadores que objurgaram em relação a essa promulgação do que deve ser feito pela presidência do Congresso Nacional. Senhor presidente, eu vou respirar fundo para assim, serenar aqui o meu espírito, porque eu estou muito preocupada com o que eu estou vendo aqui. Então, assim, vou falar com muito vagar, com muita tranquilidade. Há uma preliminar. Vossa Excelência está absolutamente correto naquilo que falou, mas há uma preliminar. E essa preliminar foi feita com Vossa Excelência como condição para que dessemos os votos. Vossa Excelência podia promulgar ou não promulgar. Aceitamos depois, só depois o fatiamento, desde que o fatiamento, aquilo que fosse para a Câmara e que vai para a Câmara, seja apenas aquela parte que garanta o espaço fiscal vinculado à Seguridade Social. De forma prática, mande tudo que há consonância, menos o artigo 107 e o artigo 4º. Porque o artigo 107 cria o espaço fiscal, mas quem vincula, e é igual Câmara e Senado, mas quem vincula para pagamento de vacinas e para a Seguridade Social é o artigo 4º. Então é possível avançar nesse encontro de contas, do negócio jurídico e etc., mas havia um compromisso que mesmo a gente tendo acatado uma parte do que veio da Câmara, nós não mandaríamos fatiado, nós abrimos uma exceção para Vossa Excelência com essa condição. E Vossa Excelência, isso foi feito antes da votação, e inclusive eu aqui como avalista, conversei com o Partido dos Trabalhadores. A maioria não queria votar, embora extremamente preocupados com a fome e com o Auxílio Brasil. Eu conversei com Cidadania, eu tive que pedir votos para o Podemos, senhor presidente. Nós somos, eu e Vossa Excelência, avalistas desse acordo. Então eu acho que esse acordo precisa ser cumprido para que não abramos um precedente e uma crise dentro desta casa. Se nós tirarmos o 107, artigo 4º, e podemos depois estar conversando na próxima terça de até fazer uma nova promulgação, ou se não, deixemos a promulgação para amanhã e vamos chegar num consenso, senhor presidente. Senadora Simone Tebet, em relação ao artigo 107, aí eu vou discordar de Vossa Excelência, porque o artigo 107, na sua inteireza, é integralmente idêntico, Câmara e Senado. Não há motivo para não haver a promulgação. Em relação ao artigo 4º, que foi objeto da arguição do senador José Aníbal e de Vossa Excelência, aí sim há uma diferença de texto em relação ao artigo 4º da Câmara e o artigo 4º do Senado Federal, e eu gostaria de ouvir a proposta em relação ao artigo 4º. Se é possível, da parte do artigo 4º, que é comum, haver a promulgação, porque isso acho que até vai ao encontro do que é o interesse defendido por Vossa Excelência. Eu vou falar pela última vez, porque assim, para bom entendedor, minha palavra basta. Eu sei que Vossa Excelência é um jurista. Eu acabei de dizer que o artigo 107 nós aprovamos igual veio da Câmara. Mas para dar esse poder de fatiamento da emenda que nós havíamos dito lá atrás para dar os votos que nós não aceitaríamos, dávamos os votos desde que todo o espaço fiscal fosse para a Seguridade Social vinculado e não haveria fatiamento. Depois nós avançamos uma casa, demos o poder para Vossa Excelência de sem fatiar, desde que o texto conforme o da Câmara ou não, nós não promulgássemos aqueles artigos que dessem espaço fiscal sem vinculação. O 107, nós aprovamos igual ao da Câmara. Ninguém discute isso. Mas a vinculação está no artigo 4º. O nosso acordo para votar foi que nós abriríamos mão ou permitiríamos o fatiamento desde que os artigos, em consenso comum ou não, ficassem fora do fatiamento para ter todo o recurso destinado à Seguridade Social, senhor presidente. Eu gostaria de fazer duas ponderações primeiro. Que nós pudéssemos, já que é uma decisão tomada por Vossa Excelência, eu lamento muito que Vossa Excelência não tenha honrado o compromisso feito com os líderes dessa casa. Nós, sobre o seu aval, garantimos os votos para o presidente da República e para o governo,
num compromisso avalizado por Vossa Excelência que não iria fatiar. Não, mas, desculpa, e depois... eu não estou conhecendo a sua arguição de descumprimento de acordo. E depois... Há uma identidade do artigo 7, não, 107 mas da Câmara e do depois, Senado. quando nós permitimos o fatiamento, nós dissemos que só permitiríamos o fatiamento desde que pudesse promulgar os artigos coincidentes que linkassem com a vinculação, senão que mandasse tudo. Eu não vejo qual é o Presidente, nós estamos falando para a nação. Qual é o problema de mandar o 107 para a Câmara junto com o artigo 4º ou esperar o artigo 4º antes de promulgar o 107, deixar o espaço fiscal de 50 bi solto? Solto não para matar a fome, solto para ser usado para outra coisa, porque quem quer matar a fome somos nós. Nós é que estamos vinculando a Seguridade Social. Eu não estou entendendo, presidente. Eu lamento muito. Vossa Excelência não cumpriu o acordo que nós fizemos em público para garantir o voto. Essa PEC não passaria. E depois, na reunião de líderes, nós autorizamos Vossa Excelência a promulgar o que era coincidente desde que jamais deixasse solto a vinculação à Seguridade Social. Se tivesse que deixar solto, nós não promulgaríamos nenhum artigo, no caso o 107. A segunda questão, presidente, já que Vossa Excelência lamentavelmente criou um precedente que eu não me lembro de nenhum presidente dessa casa ter feito, de desonrar o compromisso assumido com os líderes, eu peço que reveja então em relação ao artigo 4º, porque o 4º, conforme a sugestão da consultoria, pelo menos salva a vinculação da vacina. Pelo menos garante, o dispositivo garante a vinculação desse ano para a compra de vacina do Covid-19, como havia sugerido o consultor da casa, pelo que ele me passou da outra vez. De qualquer forma, desculpe, só para ouvir. Então, a Vossa Excelência concorda... Não, primeiro que eu não fiz acordo nenhum com Vossa Excelência de não promulgar parte comum. A senhora vai me desculpar. Bom, nós temos que ter honestidade intelectual nisso. Eu vou pedir as notas taquigráficas, as imagens da palavra de Vossa Excelência na tribuna. Eu não fiz nenhum acordo com Vossa Excelência nesse sentido. Então, a senhora, o líder do governo sabe Vossa Excelência, eu não sei qual a intenção de Vossa Excelência com essa polêmica toda. A minha intenção é resolver Bolsa Família. Minha intenção é resolver Bolsa Família. E eu encerro por aqui. Perfeito. A minha intenção é resolver Auxílio Brasil. Eu não descumpri acordo algum, absolutamente algum. Eu não sou useiro e vezeiro nisso. Vossa Excelência já convive comigo, sabe que eu busco honrar os meus compromissos, respeitar os meus colegas. Fui absolutamente democrático ao submeter aos líderes a proposta que nós tínhamos de encaminhamento. Ficou claro que nós poderíamos promulgar as partes comuns, fossem da conveniência de Vossa Excelência ou de senadores ou não. Há partes comuns, isso é quase cartesiano ou matemático. Há partes comuns nas PECs que possam ser promulgadas. Agora, essa crise constante de confiança em relação à Câmara dos Deputados, vai me desculpar, absolutamente, há um gesto da Câmara dos Deputados de poder pautar isso na próxima terça-feira, de resolvermos todo esse impasse e resolvermos essa vinculação que eu também defendo. Então, eu acho que há um exagero e um excesso que eu quero aqui invocar o compromisso de todos nós com a solução dos problemas do país. Com a solução, não é só apontar o problema e achar que o problema está resolvido só porque se jogou o problema no ventilador. Então, me desculpe, esse discurso de descumprimento de acordo, nunca viu nessa casa descumprir acordo, vai me desculpar, eu fiz um acordo, eu estou cumprindo o acordo, inclusive o acordo com Vossa Excelência de não separar dispositivos e artigos que fossem desmembrados, que é justamente esse entendimento que eu estou fazendo em relação ao artigo 4º, e que agora Vossa Excelência está propondo que eu, então, agora descumpra o acordo com Vossa Excelência, que eu possa cindir o artigo 4º. É essa linha, eu posso fazer, não tem problema nenhum, até que eu defendi originalmente. Então não tem problema nenhum. Eu posso manter o que o artigo 4º, a parte comum do artigo 4º da Câmara e do Senado e promulgar. Não tem problema nenhum se for esse o entendimento. Eu refaço minha decisão em relação ao artigo 4º e determino a promulgação daquilo que seja comum entre as duas casas. Eu fiz um acordo com o presidente Arthur Lira, é um acordo que será cumprido pelo Senado, será cumprido pela Câmara dos Deputados. Eu confio na Câmara dos Deputados e tudo quanto nós fizemos de inovação, sem compromisso de mérito, a Câmara dos Deputados apreciará na próxima terça-feira, inclusive essa vinculação que, de fato, nos é muito cara no Senado Federal. Agora, há um acordo baseado em confiança, baseado em entendimento, baseado em busca de solução. Não é possível que a gente fique o tempo inteiro com discussão política de cunho, sabe-se lá o quê, inclusive eleitoral, para poder desmoralizar senador dessa casa. Então, eu não vou polemizar mais, senador Zé Aníbal, espera, por favor. Eu vou, então, decidir que é uma emenda de redação, o artigo 100,
parágrafo 11, está decidido, será promulgado. O artigo 107 será promulgado porque eles são idênticos. E o acordo do Senado e da Câmara, que eu tive anuência dos líderes do Senado, era para que promulgássemos as frases, as palavras, as expressões idênticas da PEC do Senado e da PEC da Câmara dos Deputados. E vou, então, rever minha decisão em relação ao artigo 4º para promulgar no artigo 4º as partes comuns entre Câmara e Senado, atendendo agora a reivindicação nova da senadora Simone Tebet, com a anuência do senador líder do PT, Paulo Rocha, para que possamos salvar a parte promulgada, que é de interesse nosso, de vinculação, que foi feita no Senado Federal em relação à compra de vacinas. Então está refeita a decisão em relação ao artigo 4º. Eu passo a palavra ao senador Everton.